Bom, pessoal, então vamos começar a desenvolver a função regressão boladona. Nesta aula, eu vou mostrar o passo a passo de como você faz para determinar uma regressão linear, como você faz também para fazer um gráfico de regressão linear. Então, vou sintetizar o passo a passo aqui nessa aula. Bom, então, para você fazer esse tipo de coisa, primeiro você vai ter que usar alguns pacotes. Que os pacotes que eu utilizei foi o ggplot, o ggpub.br e o gdata. Agora, além desses pacotes, é claro que você vai precisar de dados, porque essa linguagem R, é uma linguagem que vai ser utilizada, ou que vem sendo utilizada, basicamente para análise de dados. Então, toda vez que você for trabalhar com a linguagem R, geralmente você vai analisar dados. Bom, então, aí é o seguinte, além desses dados, o resto agora é só programação. Então, para começar, eu vou mostrar como é que se faz uma regressão linear utilizando esses pacotes e esse conjunto de dados. Depois eu vou reproduzir a função regressão boladona, que é para vocês aprenderem como é que vocês pegam um código e depois você compacta aquilo ali dentro de uma função. Como é que você pega uma sequência de código e você empacota, vamos dizer assim, dentro de uma função. Então, para começar, é o seguinte, toda vez que você vai começar um programa da linguagem R, é bem interessante você apagar todas as variáveis que estão salvas na memória do computador. Então, para fazer isso, você faz com o comando rm. Então, o rm, que vem do inglês remove, serve para remover as variáveis que estão na memória do computador. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, se eu tenho uma variável a dada igual a 2, eu executo aqui, então a variável a está na memória do computador. Então, se eu quiser remover isso aqui, eu faço o rm, e aqui eu removo o a. Então, ao fazer isso, eu removo a variável a. Agora, se eu quiser remover todas as variáveis ou todas as informações que estão na memória do computador, como é que eu faço isso na linguagem R? Eu também uso o comando rm. Só que, além de usar o comando rm, eu coloco aqui dentro dessa função rm ou comando rm uma lista das variáveis ou das informações que estão armazenadas no meu computador. E como é que eu faço isso? Eu uso aqui o atributo list, e dentro do list eu devo colocar uma lista de variáveis que estão armazenadas aí no meu computador. Então, como é que eu faço uma lista das variáveis? Eu uso o comando ls. Então, ls, abre parênteses, fecha parênteses, ele te lista as variáveis que estão armazenadas na memória do computador. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó, eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou executar essa linha, estou armazenando a variável a na memória do computador. Vou fazer outra aqui, ó. Vou colocar variável b e vou dizer que ela é igual a 5, por exemplo. Então, veja, eu tenho duas informações armazenadas na memória do computador. Agora eu posso listar, veja, eu vou executar aqui o comando ls e ele listou que eu tenho duas informações na memória do computador. Então, ao executar essa sequência de comandos aqui, ou seja, rm, dentro do rm eu faço a minha lista. Como é que eu faço a minha lista? Com o comando ls. Então, ao executar isso aqui, vou apagar todas as informações ou todas as variáveis que estão na memória do computador. Então, fazendo isso, eu elimino todas as variáveis ou informações. Como é que eu sei que eu eliminei? Executa de novo aqui o ls, veja que não tem nenhuma informação agora armazenada na memória. Veja aqui, informações do tipo caractere é igual a 0. Agora é o seguinte, uma vez que a gente sabe remover todas as variáveis da memória do computador, a gente deixa esse comando aí, que é para garantir que toda vez que você for executar esse programa, ele vai eliminar todas as variáveis que estão armazenadas na memória do computador, para que não tenha conflito quando você estiver fazendo o seu programa, tá? Então, beleza, feito isso, vamos para o próximo passo. Então, como nós vamos precisar de dados, nós precisamos de bibliotecas ou pacotes necessários para ler esses dados. Então, a biblioteca que eu vou usar aqui é a gdata. Essa biblioteca gdata, é uma biblioteca utilizada para ler dados no formato Excel. Então, para carregar a biblioteca, eu uso o comando require, e aí dentro do comando require eu coloco o nome da biblioteca. Geralmente coloca-se entre parênteses, geralmente coloca-se entre aspas o nome da biblioteca, porque muitas bibliotecas, elas não carregam se o nome dela não tiver entre aspas. Então já coloca entre aspas para garantir que vai carregar a tua biblioteca. Então, como eu te falei, o nome da biblioteca é o gdata. Então você coloca aqui gdata
e já carrega a biblioteca. Então, essa biblioteca, veja que eu já estou executando ao mesmo tempo que estou carregando. Como é que eu executo tão rápido? Simplesmente eu coloco o mouse na linha que eu quero executar e aperto Ctrl Enter. Então, isso faz com que eu execute muito rápido, linha a linha, os meus comandos na linguagem R. Então, executei aqui, e vejam aqui embaixo que foi executado, e ele abriu aqui, carregou a minha biblioteca GData. Então, com essa biblioteca GData, eu posso carregar ou ler arquivos no formato Excel, simplesmente. Então, essa biblioteca é necessária para isso. Bom, já que eu tenho a minha biblioteca, eu já posso ler os arquivos no formato Excel. Agora, antes disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou setar o diretório que o R vai trabalhar. Só que, às vezes, os teus arquivos, as coisas que tu quer trabalhar, não está no diretório raiz, está em uma pasta específica. Então, tu já seta o teu RStudio para trabalhar em uma pasta específica. Mas como é que seta? Como é que configura para que o RStudio possa trabalhar numa pasta específica? Então, o comando é o setwd. Então, você coloca setwd e coloca, entre aspas, o diretório que você quer trabalhar. Ou seja, você vai configurar ou informar para o R que você vai trabalhar num determinado diretório. Então, eu vou colocar aqui, ó, home, Mercel, ou seja, eu estou colocando aqui a pasta que eu quero trabalhar, Mercel. Dentro da pasta Mercel, tem outra pasta com o nome aulas. Então, veja a pasta com nome aulas. Então, aqui nessa pasta com nome aulas, tem o arquivo em Excel que eu quero trabalhar e o arquivo .csv também que eu vou mostrar para vocês como trabalhar com ele. Então, uma vez que eu configurei aqui, eu posso ler o meu arquivo diretamente dentro dessa pasta. Então, para ler um arquivo com esse pacote aqui, GData, eu uso uma função que está dentro desse pacote, chamado read.xls. Então, read, que vem do verbo, que é um verbo em inglês, que significa ler, .xls. XLS é o formato de arquivo do Excel. Então, veja, em linguagem de programação, os comandos são basicamente palavras do inglês. Então, se você tem um pouco de conhecimento de inglês, fica mais fácil entender como que faz para programar em R ou em qualquer linguagem de programação. Agora, se você não tem conhecimento em inglês, também não quer dizer que você não vai aprender programação. Você vai aprender programação. Por quê? Porque toda vez que eu estiver falando uma palavra ou um comando, eu já vou traduzindo para você mentalizar e entender o que significa aquele comando. Então, por exemplo, read significa ler. Então, vou colocar aqui. Agora, antes de eu ler, eu vou declarar, eu vou pegar a leitura e vou associar a uma variável. Então, vou chamar essa variável de dados. Dados igual, agora o comando read. Read.xls. Então, esse é o comando para leitura. Então, aqui nesse comando para leitura, eu tenho que informar o nome do arquivo. Então, aqui dentro desse comando readxls, eu tenho que informar o caminho do arquivo e, em seguida, eu tenho que estabelecer qual planilha eu quero ler dentro do meu arquivo Excel. Porque vocês lembram que quando você tem um arquivo do tipo Excel, geralmente ele tem 1, 2, 3 ou 4 planilhas. Às vezes só tem uma, mas às vezes tem mais de uma planilha. Então, você tem que especificar aqui, dentro do comando read, qual planilha você quer ler. Bom, então é o seguinte, agora aqui eu tenho que colocar o caminho do meu arquivo. Lembra que eu falei que eu estou trabalhando aqui na pasta aulas? Então, dentro da pasta aulas, tem outra pasta com o nome regressão. E nessa pasta com o nome regressão, tem um arquivo em Excel. Então, chama-se dados, pessoas, altura. Então, esse é o nome do arquivo Excel. Veja que é um arquivo do tipo XLSX. Então, essa função aqui, tanto lê arquivos do tipo XLS, como lê arquivos do tipo XLSX, que são arquivos ou formatos de arquivos do Excel. Bom, agora o que é que está faltando para eu terminar essa leitura? Lembra que tem que colocar qual a planilha que eu quero ler, qual das planilhas que são lá dentro. Então, eu te falei que eu quero ler a planilha de número 2. Então, eu tenho que colocar aqui um atributo, ou especificar aqui um atributo chamado sheet. E nesse atributo chamado sheet, eu tenho que estabelecer qual é a planilha que eu quero trabalhar. Então, é a planilha de número 2. Então, assim eu vou ler
um arquivo de Excel e especificamente a planilha de número 2. Bom, e esse sheet que vem do inglês, que significa folha ou página. Então, eu estou lendo a página 2 dentro da minha planilha do Excel. Então, ao executar essa linha de código, ele vai ler os dados em Excel. Agora, veja, ele leu e a informação foi atribuída à variável dados. Como é que eu faço para dar uma analisada nesses dados, tá? Você pode fazer da seguinte forma. Você pode simplesmente executar o comando dados, você pode apertar aqui Run, e já executa os comandos dados, e ele já mostra quais são os dados que tem dentro. Só que imagine, veja, ele mostra todos os dados de uma vez só. Agora imagina se tem 1 milhão de linhas. Como é que você vai analisar e olhar o cabeçalho desse 1 milhão de linhas, já que ele joga praticamente todas as informações aqui no terminal quando você executa aqui a variável dados. Agora é o seguinte, existe uma forma para você analisar partes desses dados. Como é que você faz isso? Bom, imagina que você tem os dados, e esses dados têm a parte superior, se é uma tabela no Excel, tem a parte superior e tem a parte inferior. Então, a parte superior, se você quer ver a parte superior desses dados, você usa um comando chamado head. Que head, lá do inglês, significa cabeça. Então, você quer ver a parte superior, a cabeça dos dados. Então, eu quero ver head, coloca aqui o nome do dado que eu quero analisar. Então, eu coloco aqui dados. Então, ao executar, ele só me dá 6 linhas dos meus dados mais o cabeçalho. Então, veja, com esse comando head, eu já tenho uma ideia do que se trata o meu dado. Então, veja, o meu dado, ele é um data frame, onde nesse data frame tem várias colunas, especificamente temos 5 colunas, e cada coluna é uma variável diferente. Por exemplo, na coluna 1 tem pessoas, na coluna 2 tem peso, na coluna 3 altura e na quarta idade. Então veja, nesses dados eu tenho informações de pessoas e informações referentes à idade da pessoa, à altura da pessoa e o peso da pessoa. E aqui uma nomenclatura, ou só uma forma de contabilizar qual é a pessoa em questão, ele colocou uma pessoa, associou a um número, uma sequência de pessoas, e colocou aqui a sequência em ordem numérica. Bom, tudo bem. Agora imagina se tu quer ver não a parte superior dos dados e quer ver a parte inferior. Então aí tu usa outro comando parecido, que chama-se tail. Tail, traduzindo do inglês para o português, significa cauda. Então imagina, se tu tem um dado, tu pode ver a parte superior, que é a cabeça, e tu pode ver a parte inferior, que é a cauda. Então, para ver a parte inferior, você digita tail, que significa cauda, e coloca aqui o nome dos dados e executa o comando. Então, ao executar o comando, ele vai te mostrar, veja aqui, eu executei tails, e ele mostrou a parte inferior dos seus dados, ou seja, a linha 132 a 127, que é a parte inferior da tua planilha. E além disso, ele continuou a mostrar o que? O cabeçalho, que é para você não se perder. Então veja, aqui eu estou vendo a parte inferior dos meus dados. Bom, uma vez que você sabe ler os dados do Excel utilizando o R, e que você agora sabe dar uma olhada rápida, você consegue averiguar a parte superior e a parte inferior dos seus dados de forma rápida, vamos dar continuidade ao processo e vamos agora fazer uma regressão linear. Bom, agora para fazer a regressão linear ou o ajuste linear dos teus dados, tu vai usar o comando LM, que é o comando que faz ajuste lineares dos dados. Então, para você fazer esse ajuste linear, você vai precisar de uma fórmula. Então, primeiramente, tu informa dentro da função LM uma fórmula e em seguida tu informa o dado. E esse dado tem que ser do tipo data frame, que é justamente o formato de dados da minha variável dados. Quando eu leio usando o read XLS, ele já fica no formato data frame. Como é que eu sei que isso aqui está no formato data frame? Você pega aqui e usa a função class, que significa classe. Você usa a função class, que é para saber qual é a classe do teu dado. Então, se eu colocar aqui, ó, class, e informar aqui a variável dados, ele vai mostrar que é do tipo data frame. Então, é justamente desse tipo de dados que nós precisamos para usar na função LM, que ajusta os dados de forma linear. Então, só recapitulando, primeiramente você coloca a sua fórmula e em seguida você vai colocar os seus dados. Bom, então é o seguinte, então vamos determinar
a nossa regressão linear utilizando então o comando LM. Então aqui a gente vai colocar a fórmula, só que dentro da fórmula eu preciso informar quem é a variável dependente e quem é a variável independente. Então, uma das formas mais utilizadas para estabelecer fórmulas na linguagem R é utilizando o caractere til. Então, através do til, você consegue informar para o R que aquilo ali é uma fórmula matemática. Então, é o seguinte, para determinar uma fórmula, ou para determinar uma regressão linear simples, a gente tem que fazer uma fórmula que demonstre que temos uma variável dependente e uma variável independente. E que a variável dependente, como o próprio nome diz, ela depende da variável independente. Ou, de outra forma falando, a variável dependente, ela é função da variável independente. Então, como é que a gente determina para o R que tem uma variável em função da outra? É através do caractere til. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu quero dizer ou eu quero estabelecer uma regressão linear onde o peso é a variável dependente e a altura é a variável independente. Então, eu determino uma fórmula com essa base, partindo dessa premissa. Então, eu vou dizer aqui o seguinte. Bom, eu sei que dentro dos meus dados tem uma coluna com o nome peso e tem uma coluna com o nome altura. Então, já que no data frame as colunas já têm nome, ou seja, as colunas têm a sua nomenclatura, então vou fazer o seguinte, se eu quero os dados referentes ao peso, eu vou colocar aqui peso em função da altura. Então, essa é a minha fórmula. Eu estou determinando que o peso é em função da altura. Então, isso quer dizer que eu estou fazendo uma regressão linear simples, onde o peso vai ser função da altura, onde o peso é a variável dependente e a altura é a variável independente. Então, veja que eu coloquei ou estabeleci essas variáveis na minha fórmula. Bom, agora, a segunda coisa que eu devo informar para a minha função LM são os meus dados. Então, eu tenho que colocar justamente os dados que têm essas variáveis, ou seja, os dados que na sua nomenclatura de colunas tenham essas variáveis. Então, eu já tenho certeza que esses dados têm essas variáveis porque a gente acabou de ver utilizando o comando tail ou o comando head. Então, eu venho aqui e coloco dados. Então, a minha função está pronta para ser executada e vai resultar num cálculo de regressão linear. Agora é o seguinte, veja, só recapitulando. Na função LM, que é uma função para determinar ajustes lineares, eu informei primeiramente a fórmula e em seguida eu informei a fonte de dados. Então então a minha função já está pronta para ser executada e eu venho aqui e executo. Ao executar, vejam que ele já fez todos os cálculos. Então, o R já fez o cálculo e já está me colocando, já está me informando aqui qual é o intercepto. Porque a gente lembra que uma equação linear, ela tem um intercepto, que é quando a reta cruza o eixo Y, e tem uma inclinação, que é a inclinação da reta referente ao eixo X. Então, quando a gente faz uma regressão linear, a gente está interessado em saber justamente esses dois parâmetros da função do primeiro grau, ou de uma função ou de uma equação linear. Então, uma vez que a gente tem esses dois parâmetros, nós temos uma equação, ou nesse caso, nós temos uma reta, um modelo que representa a variabilidade dos teus dados. Então, com esse modelo, eu posso fazer previsão, posso prever o meu peso em função da altura, mas para isso eu preciso fazer a regressão e determinar o intercepto e a inclinação da reta. Então, aqui eu já determinei o intercepto e a inclinação da reta com uma simples função chamada de LM, utilizando aqui a linguagem R. Veja como é tranquilo. Agora é o seguinte, você executando aqui essa função LM, ele já te dá aqui os coeficientes. Quais são? Intercepto e inclinação da reta. Agora é o seguinte, veja, só que você pode determinar mais coeficientes ou mais parâmetros estatísticos referentes a essa regressão linear.
Então, como é que você faz isso? Você faz utilizando o comando summary. Agora, antes de eu utilizar esse comando e demonstrar para vocês como estabelecer ou verificar outros parâmetros estatísticos da minha regressão, eu vou primeiramente salvar essa informação da regressão linear em uma variável. Então, eu vou colocar aqui uma variável com o nome model, que significa modelo. Então, eu estabeleci um modelo de regressão, fazendo aqui a minha regressão com o comando lm, e eu quero guardar essa informação em uma variável com o nome model. Foi isso aqui que eu fiz, simplesmente. Agora eu vou executar isso aqui, e agora toda a informação referente à minha regressão linear está dentro da minha variável model. Então, se eu executar a variável model, o que é que acontece? Ele vai mostrar justamente o resultado que ele tinha mostrado anteriormente, porque eu só fiz armazenar lá na variável model. Então, eu executei e ele mostrou. Agora vejam, lembra que eu disse que eu posso estabelecer mais parâmetros estatísticos dessa minha regressão linear? Pois é, eu posso utilizando o comando summary. Como é que faz isso? É o seguinte, você vem aqui, ó, summary, que summary significa resumo, traduzindo aí do inglês para o português, que é um resumo estatístico da tua regressão linear. Então, vou fazer um resumo estatístico da tua regressão linear. Veja que ao fazer esse resumo estatístico, eu vou conseguir ver mais parâmetros estatísticos da minha regressão linear. Então, vou colocar aqui a minha regressão linear está agora com uma variável chamada model. Então, eu vou fazer o quê? Vou verificar um resumo da minha regressão linear. Então, ao executar o run, eu venho aqui e vejo um resumo estatístico da minha regressão linear, ou seja, um resumo mais estabelecido. Então, vejam que aqui no resumo estatístico, eu tenho a informação referente aos coeficientes da minha equação, da minha reta de regressão, ou seja, o intercepto e aqui a inclinação. Eu tenho os erros associados a essa regressão também mostrados aqui no meu resumo estatístico. E tenho também aqui os níveis de confiança utilizados na minha regressão. Tenho aqui embaixo também os valores dos resíduos e também tenho aqui os valores do R ao quadrado. Então, com isso, eu tenho uma avaliação estatística mais acurada utilizando o comando summary. Tudo bem até aí? Então, aí a gente já mostra como é que dá para fazer regressão linear simples utilizando a função lm. Agora, se eu quisesse fazer uma regressão linear múltipla, eu teria que fazer outra fórmula, porque essa fórmula apenas representa uma regressão linear simples, onde eu tenho uma variável dependente e apenas uma variável independente. Agora, se eu quisesse ter mais uma variável independente, para ter no total duas variáveis independentes, agora eu estaria falando de uma regressão linear múltipla. E como é que eu faria uma regressão linear múltipla nesse caso? Eu teria que alterar a fórmula. Então, por exemplo, se eu quero colocar mais uma variável aqui, deixa eu dar um head aqui nos dados, e aí eu vou mostrar para vocês. Veja, por exemplo, eu estou fazendo o peso em função da altura, estou fazendo uma regressão do peso em função da altura. Agora, se eu estou querendo inferir uma equação, um modelo, que além de estabelecer que o peso vai ser em função da altura, eu também vou estabelecer que esse peso vai ser em função da altura e da idade. Então, para fazer isso, eu iria fazer outra fórmula. E essa fórmula agora deixaria de ser uma fórmula de regressão linear simples para ser uma fórmula de regressão linear múltipla. Então, como é que ficaria isso? Ficaria peso, aqui em cima, tá? Mais idade. Neste caso, eu estaria estabelecendo uma equação no qual o peso é função da altura e função da idade. Então, seria uma equação de regressão linear múltipla. Então, só para fazer um teste aqui, se eu executar, ele vai calcular uma equação de regressão linear múltipla. Então, se eu executar aqui o model, ele mostra aqui o resultado de uma equação de regressão linear múltipla. Bom, é o seguinte, agora que nós temos o modelo de regressão, podemos plotar para visualizar como esse modelo de regressão fica ajustado em relação aos nossos dados, porque a gente pode ver o quanto esse modelo de regressão representa os nossos dados através
do r ao quadrado. Então, quanto mais próximo de 1 ou menos 1 é o meu r ao quadrado, melhor é o meu ajuste ou a minha equação está mais ajustada em relação aos meus dados. Então, tudo bem. Então, com esse r ao quadrado, isso me dá uma ideia de quanto essa equação de regressão pode explicar a variabilidade dos meus dados. Agora é o seguinte, só que a gente quer ver visualmente como é que ficou essa regressão linear. E para a gente ver visualmente isso, a gente precisa plotar um gráfico. Então, para plotar esse gráfico, eu vou utilizar o comando ggplot, que é um dos comandos mais utilizados na análise de dados em R, pela sua diversidade em produzir gráficos. Então, tudo bem. Então, se a gente vai utilizar o comando ggplot, a gente primeiramente tem que carregar esse pacote. Então, para carregar esses pacotes, ou nós usamos o comando require, ou usamos o comando library. Como eu usei aqui o require, agora eu vou usar o library só para diferenciar um pouco e para vocês verem que eu posso usar ambos os comandos. Então, vamos lá. Library, e vou colocar aqui o nome do meu pacote que eu vou carregar. Então, eu vou carregar o pacote ggplot2. Então, ao informar o pacote ggplot2, em seguida eu apenas carrego esse pacote. Tudo bem, o pacote está carregado e agora podemos utilizar os comandos que estão dentro do pacote ggplot2 para fazer ou plotar os nossos gráficos. Bom, então vamos utilizar o comando ggplot. Então é o seguinte, no pacote ggplot2, a gente vai usar uma função chamada ggplot, onde nessa função a gente vai ter que especificar os dados, vai ter que estabelecer a estética ou embelezar esse gráfico e em seguida a gente vai colocar umas camadas ou colocar a geometria dos meus dados. Então é o seguinte, como o ggplot funciona dessa forma, vamos sempre pensar assim, dados, estética dos gráficos e geometria. Então é o seguinte, a gente vai usar o comando ggplot, que é do pacote ggplot2, só que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Isso aqui eu vou comentar, que eu não quero que apareça uma estatística mais dos meus dados. Então, comentei aqui esse comando. Então, seguinte, a gente vai utilizar o comando ggplot. E nesse comando ggplot, primeiramente, a gente vai informar os dados. E esses dados têm que ser do tipo data frame. E a gente já sabe que os dados que a gente leu lá da planilha do Excel é do tipo data frame. Então a gente faz o seguinte, só pega os dados dali e coloca aqui para informar os dados que serão utilizados para plotar os dados. Bom, agora vocês lembram o seguinte, que o ggplot2 ele é composto de 3 partes. Primeiramente, você vai informar os dados e em seguida você vai embelezar o gráfico, você vai informar cores, informar o tamanho do teu gráfico, o tamanho das linhas, a espessura das linhas, e também você vai determinar qual o tipo de gráfico que você quer trabalhar. Você quer trabalhar gráficos do tipo de pontos, gráficos de barra, gráficos de linha, tudo isso são as informações necessárias durante a plotagem de dados utilizando o comando ggplot. Bom, então eu já informei aqui os meus dados, agora eu vou informar qual variável ou quais colunas referente a esses dados eu vou utilizar para plotar os dados. Então eu vou utilizar uma função chamada AES, que se vocês lembram, vem do inglês static. Então aí é de onde vem essa função. AES vem do inglês static, que está estabelecendo qual é a estética dos meus dados. Como é que eu vou configurar esteticamente esses dados? Então eu uso agora essa função para estabelecer quais são as variáveis que eu vou utilizar para plotar esses dados. Então, nessa função, veja que o RStudio já mostra aqui para a gente quais são as informações que essa função requer. Então, essa informação requer a informação referente à variável x, então eu tenho que informar qual é a variável que vai ficar no eixo x do meu gráfico e qual é a variável que vai ficar no eixo y no meu gráfico. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, eu sei que eu vou estabelecer um gráfico onde o peso é função da altura
Então, o peso vai ficar no eixo Y e a altura vai ficar no eixo X. Então, eu coloco aqui, para o eixo X, que é a primeira informação, eu faço assim, ó, X, eu posso colocar X igual a altura, só que nesse caso é o seguinte, tem que escrever a altura sem aspas, tá? Tem que escrever o nome da variável sem aspas. No caso de utilizar a função AES, tá? Então você coloca a altura sem aspas, que é a tua variável que vai ficar no eixo X. Agora tu tem que informar a variável que vai ficar no eixo Y. Então a variável que vai ficar no eixo Y é o peso. Só lembrando, de onde é que eu tirei altura e peso? Eu tirei altura e peso aqui dos meus dados. Ó. Se eu voltar aqui e der um head em dados, você vê que eu tenho peso e altura como as variáveis que eu extraí aqui dos meus dados. Só que peso é a variável dependente e altura a variável independente. Então, peso fica no Y e a altura fica no X. Então, vou colocar aqui só para especificar que o Y é igual a peso. Então, tudo bem, eu já tenho aqui estabelecido quais são os dados que eu vou utilizar para a plotagem e quais são os eixos, quais são as variáveis que eu vou colocar em cada eixo do meu gráfico. Então, vou colocar para x a altura e para y o peso. Bom, até aí, a primeira parte do ggplot, ou a primeira parte do gráfico, já está pronta. Só que eu preciso, além disso, informar qual é o tipo de gráfico que eu quero plotar, qual é a geometria do meu gráfico. Então, para informar a geometria do meu gráfico, eu vou colocar mais uma camada em cima do ggplot. Então, veja, o ggplot, ele já está aqui com a sua função fechada, ou seja, se eu abrir aqui a minha função com parênteses e eu a fechei aqui, então eu já fechei a minha função. Então eu vou colocar uma camada. E como é que eu adiciono uma camada a essa função do ggplot? Eu adiciono justamente utilizando o comando de adição. Então eu coloco aqui mais a segunda camada do meu gráfico. E essa segunda camada eu vou informar a geometria, que é onde eu informo qual é o tipo de gráfico que eu quero. Bom, como eu vou plotar um gráfico para mostrar uma regressão linear, a gente mostra isso utilizando um gráfico de dispersão, ou um scatter plot. Então, para colocar esse gráfico de dispersão, eu vou fazer isso através de um novo comando. E como é que funciona esse comando? Esse comando funciona da seguinte forma: GUM underscore o nome do gráfico que tu quer. Por exemplo, se você quer um gráfico de área, o comando fica gel ou GUM area ou GUM área. Agora, se o gráfico que tu quer pontos, que no nosso caso é um gráfico de pontos, que vai ser um gráfico de dispersão, ele funciona assim, GIL point. Então, GUM points é o comando referente à plotagem de gráficos de pontos ou um gráfico de dispersão. Então, com esse comando GeoPoints, eu consigo adicionar pontos ao meu gráfico. Agora é o seguinte, só que se eu executar dessa forma que está aí, ele já vai mostrar os dados num gráfico na forma de pontos. Só que ele vai utilizar uma configuração básica dos dados. Então, vamos ver como é que fica. Então, ao executar, vejam que ele realmente mostrou ou plotou um gráfico de dispersão. Olha só, aqui ele plotou exatamente do jeito que eu quero, onde tem o peso no eixo Y, que esse peso é função da altura que está no eixo X. É justamente o que eu quero. Agora vejam só que como eu falei, esse GeoM Point, ele te dá um plot básico, a menos que você embeleze o seu gráfico. Como assim embeleze o seu gráfico? Que você possa colocar a cor do ponto do jeito que você quer. Se você pode colocar o tamanho e a espessura dos pontos da forma que você achar melhor. Então eu vou colocar aqui justamente parâmetros que vão deixar esse gráfico de uma forma mais atrativa no meu ponto de vista. E como é que a gente faz isso? Existem alguns parâmetros que são básicos na linguagem R, quando você vai plotar alguns dados, que são parâmetros referentes à cor, referente ao tamanho das bolinhas dos pontos.
Agora vamos lá. Bom, então o primeiro deles, como eu falei, é parâmetro referente à cor. Então, se é um parâmetro referente à cor, existe um parâmetro chamado col, que vem do inglês color, que é onde você estabelece a cor dos seus pontos. Por que dos seus pontos? Porque eu estou colocando esse parâmetro col, que é de colors ou de cor, aqui dentro do GeoPoints. Então, eu estou colocando cor referente aos pontos do meu gráfico. Então, a cor que eu vou colocar aqui, vamos colocar, por exemplo, que eu quero que a cor dos pontos dentro do meu gráfico seja vermelho. Então, vermelho em inglês é red. Então, você coloca red e aí ele vai e coloca os seus gráficos na cor vermelho. Bom, agora se você quiser ajustar o tamanho desses pontos, você pode utilizar o parâmetro size, que size do inglês significa tamanho. Então, eu vou colocar aqui size igual a 2.5, que é um tamanho que eu já acho interessante. Então, se eu executar aqui size, veja que o tamanho das bolinhas ou dos pontos, eles aumentaram. Veja, agora eu tenho as cores em vermelho e o tamanho dela está um pouco maior. Então, veja que pouco a pouco eu estou configurando o gráfico ou os pontos do jeito que eu quero. Então, agora já está vermelho e está um pouco maior, porque eu coloquei aqui o parâmetro col como red e size como 2.5, que já fica no tamanho legal. Agora é o seguinte, bom, mas eu só quero ajustar isso? Não, eu também quero ajustar o tipo desses pontos, porque esses pontos podem ser bolinhas, pode ser triângulos, pode ser retângulos, quadrados, vai depender do seu gosto. Então, a gente determina qual é o tipo de ponto através de um parâmetro chamado PCH. Então, com esse parâmetro PCH, você estabelece qual é o tipo de ponto que você vai colocar no teu gráfico de pontos. Então, por exemplo, esse PCH, ele quer uma informação numérica. Então, você vai colocar um número e esse número vai estar referente a um tipo de ponto. Ah, mas qual é o número referente ao tipo de pontos? Então, vejam só, aqui eu mostro quais são os pontos referentes a cada número. Então, vejam aí que tem um ponto referente ao triângulo, um ponto referente à circunferência ou às bolinhas, um ponto referente aos quadrados. Então, no meu caso, eu quero o ponto do número 21, que é um ponto onde eu posso preencher com uma cor diferente no seu interior. Então, vou colocar aqui 21, que é o ponto que eu desejo colocar. Esse ponto, ele é um ponto onde tem no seu interior, ele é vazado, né? A circunferência no seu interior é vazada, ou seja, não tem nada, ele está transparente no meio. Só que eu posso colocar uma cor. Eu faço isso para que o gráfico fique mais atraente, para que os pontos consigam se contrastar. Então, faço da seguinte forma. Eu pego, coloco uma cor para a circunferência exterior, para a linha que circunda a circunferência dos pontos, e coloco uma cor interna. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, a princípio, vermelho para a linha da circunferência e vou colocar dentro do vermelho aí, eu vou preencher essas bolinhas com uma cor diferente. Então, como é que eu faço isso? Bom, para preencher, eu vou utilizar outro parâmetro chamado BG, que BG vem do inglês background, que background significa fundo. Então, eu vou preencher o fundo dessas bolinhas com uma cor. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o background, vamos ver aqui, vou colocar verde. Então, vou colocar verde. Então, para colocar verde, eu venho aqui e escrevo green. Então, agora eu vou ter o meu ponto, os meus pontos no gráfico com a circunferência dele em vermelho e o seu interior em verde. Então, vamos executar e vejam só como ficou. O gráfico ficou com os pontos pintados de vermelho na sua borda e no seu interior de verde. Bom, isso está atraente? Para mim, não. Mas isso aqui é uma forma de demonstrar para vocês como eu consigo configurar praticamente tudo aqui dentro do GeoPoints, que faz parte aqui, que é uma camada, na realidade, do meu comando ggplot. Então, nessa camada, eu consigo configurar os pontos, porque eu escolhi como geometria um gráfico de pontos. Agora é o seguinte, beleza? Vamos deixar isso aqui mais atraente. Bom, então para que ele fique mais interessante, ou mais formal, ou mais bonito, depende do seu gosto. Cada um tem um jeito de colocar as cores para que representem melhor os seus dados.
Bom, eu geralmente uso umas cores que não ficam muito, vamos dizer assim, não fica muito carnaval. O que seria um carnaval? Seria aquela mistura completa de cores sem nenhum padrão. Então, sempre tento manter um padrão. Bom, enfim, geralmente eu coloco um padrão. Agora vamos lá. Como é que eu faço isso? Bom, se você for colocar as cores aqui, geralmente a gente só tem umas cores básicas aí do inglês, que é o red, green, blue, yellow. Só que existe uma imensidão de cores que você pode jogar aqui dentro do R. Como é que você pode fazer isso? Bom, esse red e green já são cores pré-estabelecidas dentro do R, dentro da linguagem R. Essas são cores pré-estabelecidas. Se você quer usar essas cores pré-estabelecidas, existe uma tabela com zilhões dessas cores, ou inúmeras cores dessas, inúmeras, inúmeras. Agora é o seguinte, você pode também utilizar cores no formato RGB ou no formato hexadecimal. Bom, mas aqui eu vou mostrar para vocês como utilizar cores pré-estabelecidas no R. Mas vê só, até aqui eu estou mostrando algumas cores, como por exemplo o green e o red. Posso colocar aqui também yellow, e aí ele vai colocar amarelo no entorno do círculo ou dos pontos. Agora, vejam só, eu vou te mostrar como você consegue ter acesso a diversas cores que estão estabelecidas no R. Como é que você faz isso? Você vai lá na internet e pesquisa por R-Colors. Deixa eu mostrar para vocês como é que faz. Bom, deixa eu botar aqui o fundo do navegador. Beleza, então olha só. Estou aqui com o navegador aberto e vou colocar aqui, ó, R-Colors ou A-Colors. Então, se você colocar R-Colors aí numa pesquisa simples do Google, você vem aqui e ele vai mostrar aqui algumas cores do R que você pode utilizar quando estiver trabalhando com cores, ou com mapas, com gráficos. Quando falou de cores, você pode utilizar essas cores padrões. Então, veja só. Por que eu mostrei isso aqui do Google, da internet? Porque quando você coloca R-Colors aqui, já vai aparecer de cara. Nunca mudou, desde quando eu uso R, já há mais de 10 anos. Geralmente, quando aparece aqui, a primeira pesquisa, o resultado de pesquisa, quando você coloca R-Colors, é justamente o seguinte, esse site aqui da Universidade de Columbia. Então, você clica aqui, é um PDF que vai te dar acesso a uma diversidade de cores padrões do R. Então, é daí que eu escolho algumas cores legais e combino algumas cores para que os gráficos tenham uma aparência mais atrativa. Não fique lá um carnaval fora de época. Agora é o seguinte, vejam só. Então aqui você vai estabelecer suas cores e aqui você vai ter acesso na realidade às suas cores e cada cor aqui tem um nome relacionado a ela. Então no meu caso aí, eu escolhi a seguinte cor. Eu escolhi que a cor do entorno da minha circunferência vai ser o Blue 4 ou azul 4. Então deixa eu colocar aqui para vocês verem. Vejam, eu coloquei aqui o Blue 4, que... Deixa eu pegar direito aqui qual é a cor. Blue 4, Blue 4. Tem vários Blue 4. Tem 8 Blue 4. Vamos lá. Eu peguei o Blue 4. Tá. Então veja só. Eu escolhi aqui o Blue 4 para ser a cor do entorno do meu ponto, dos meus pontos, na realidade. Então o ponto ele é uma circunferência que ele tem, que você pode colocar uma cor no seu entorno e uma cor no seu interior. Então no entorno eu coloquei essa cor Blue 4 aqui. Então vejam só, vou colocar aqui Blue 4, que é no parâmetro col, eu coloco aqui Blue 4, e vai ser a cor do entorno dos meus pontos. Agora veja só, já vou executar aqui, ó, e beleza, o entorno dos pontos agora ficou na cor Blue 4. Ah, deixa eu mostrar, claro, né? Não mostrei. Beleza, então eu estava dizendo o seguinte, que eu escolhi aqui a cor Blue 4 para ficar no entorno dos meus pontos. Então eu executei aqui e aí ficou blue,
aqui, ou ficou azul nesse caso, no entorno dos meus pontos. Só que é o seguinte, agora eu quero que o interior dos pontos tenha uma outra cor. E a cor que eu escolhi para colocar no interior desses pontos aí foi a cor Cornflower Blue. Cornflower Blue. Deixa eu mostrar aqui que cor é essa. Rapidinho aqui. Beleza. Então vamos lá. Então eu escolhi aqui a cor Cornflower Blue. Então eu escolhi aqui, ó, Cornflower Blue. Eu achei que essa cor ficaria interessante, combinaria legal com a cor Blue 4, porque a Blue 4 é um azul mais escuro e essa Cornflower Blue é um azul mais claro. Então, uma coisa que combina, um azul forte com um azul claro. Então, eu vou mostrar aqui, ó, no RStudio, como é que vai ficar quando eu colocar esta cor aqui. Só um momento. Beleza, então vamos lá. Então, quando eu colocar aqui no meu background, essa cor aqui, que é Cornflower Blue, vai ficar azul no seu interior, só que é um azul mais clarinho. Então, vê só, temos aí um azul mais clarinho. Veja como ficou mais atrativo, esses pontos. E, preste atenção nessa dica. Eu gosto de fazer assim, quando eu trabalho com gráfico de pontos, porque esses gráficos de pontos, quando tem muitos pontos, se você não demarca a sua circunferência, fica meio poluído e você não enxerga direito. Então, eu sempre gosto de colocar a circunferência diferente do seu interior, porque você consegue demarcar ou diferenciar os pontos com mais facilidade. Então, é assim que eu faço. Então, foi assim que eu fiz ao longo desses anos, nos meus trabalhos com R. Então, fica bem legal. Agora é o seguinte, bom, agora que nós já temos aqui os nossos pontos no nosso gráfico, nós podemos colocar a nossa reta de regressão linear, ou a equação de ajuste. E para determinar essa equação, essa reta de regressão, nós vamos colocar aqui outra camada. Então, eu vou colocar aqui um Enter, depois do meu sinal de positivo aqui, ou meu sinal de soma, que é para ficar mais fácil da gente visualizar o código. Porque imagina se eu for colocar aqui outra camada aqui na direita do meu comando, depois coloco outra camada, de repente vai estar uma linha enorme aqui que eu não consigo enxergar nada direito. Então, geralmente, nós fazemos assim, quando trabalhamos com a linguagem R, e temos um sinal de soma, a gente coloca essa linha abaixo, e o R vai entender que, após esses comandos serem executados, como tem um sinal de positivo aqui, ele vai também considerar que essa linha de baixo está somando com esses primeiros comandos aqui. Então, pode ficar despreocupado que o R entende isso aqui. Agora, por que a gente faz isso? Só lembrando, só para deixar mais organizado. Então, vejam só. Então, eu já estabeleci aqui a camada dos pontos e eu coloquei aqui os pontos no meu gráfico. Agora, eu vou colocar outra camada referente à minha reta de regressão. Então, para colocar outra camada, eu utilizo o caractere soma. Então, com o caractere soma, eu vou colocar outra camada. Só que eu vou colocar aqui embaixo para ficar melhor de visualizar. Então, para colocar essa reta de regressão, a gente vai utilizar o comando geom smooth. Veja o seguinte. Deixa eu colocar aqui logo. Tá, vejam o seguinte. No GeoSmooth, ou esse comando GeoSmooth, geom, não esquece do M, tá? Geom smooth. Então, o geom underscore, como a gente chama de underline, né? Underscore smooth. Então, esse é o comando referente para colocar retas de regressão aí nos nossos dados ou nos nossos gráficos de dispersão. Agora, veja só, esse GeoSmooth é bem parecido aqui com o geom_point. Então, por que isso? Porque o geom underscore smooth é mais uma camada que eu estou colocando aqui no meu gráfico. Então, eu estou colocando mais uma camada que vai ser a camada referente à reta de regressão linear, ou a reta do ajuste linear dos meus dados. Então, eu vou estabelecer um método ou a metodologia para calcular ou determinar a regressão linear, a reta de regressão. Então, o método, para eu determinar aqui o método, ou estabelecer, ou informar qual é o método, eu uso o parâmetro method, que vem do inglês significa método.
Então, vou colocar aqui o método ULM, que esse método é o método mais utilizado para fazer ajustes lineares. Então, estabeleci aqui o meu método. Agora eu vou estabelecer o seguinte, vou estabelecer a cor da minha reta, que cor vai ficar essa reta. Então, eu venho aqui, coloco col e vou colocar aqui vermelho. Então, vermelho em inglês, como uma cor básica aqui do R, red. Então, ao executar agora, com essa nova camada, vai ser colocado, ou vai ser plotado a reta de regressão sobre o meu gráfico. Então, vamos fazer aqui, vamos executar. Então, veja, já foi colocado, né, ao executar, a reta de regressão para esses dados. Então, agora eu já tenho os dados num gráfico de dispersão e tenho uma reta de regressão referente aos meus dados. Bom, muito bem. Agora é o seguinte, essa linha aqui em torno, esse shade, ou essa sombra em torno da minha reta de regressão, é o meu intervalo de confiança. Então, posso eliminar esse intervalo de confiança, se eu quiser. Então, nesse caso, eu quero e eu vou eliminar o intervalo de confiança, eu elimino através do parâmetro SE. Então, através do parâmetro SE, eu elimino essa reta de regressão ou coloco ela. Eu ligo e desligo, na realidade. Então, esse parâmetro ele requer uma informação do tipo lógica, uma informação do tipo verdadeira ou falso. Vejam que aqui, por exemplo, nesse parâmetro col, que é cor, ele requer uma informação do tipo string ou do tipo caractere. Aqui ele quer uma informação do tipo lógica. Como assim lógica? Se é verdadeiro ou se é falso. Então, no R, uma informação do tipo lógica, você coloca false para falso e true para verdadeiro. Então, se eu deixar como true, ele vai continuar como está, porque intrinsecamente, se você não coloca nada aqui, nesse parâmetro SE, quando você executa aqui o GLM Smooth, ele já vai considerar que você está querendo o intervalo de confiança na sua reta de regressão. Mas eu não quero, e eu vou colocar aqui false. False, não fake, tá? False. Então, eu coloco aqui false, que significa falso. Então, estou dizendo aqui para o R que ao plotar a minha reta de regressão, por favor, não coloque a minha informação referente ao intervalo de confiança. Então, quando eu executar isso aqui, ó, ele vai plotar sem o intervalo de confiança. Tudo bem até aí? Tá tranquilo? Tá difícil? Tá fácil? Qualquer coisa, se tiver complicado ou se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para mim aí no contato@mercelsantos.com, que aí eu respondo. Bom, tudo bem, vamos lá. Continuando aqui a brincadeira, é o seguinte, para mudar mais um pouco ainda o visual do gráfico e deixar ele de uma forma mais atrativa para você, ou para a pessoa que você vai mostrar esse gráfico, você pode trocar o tema do ggplot. Você pode trocar o tema do pacote ggplot. O pacote ggplot disponibiliza diversos temas que você pode utilizar e mudar apenas com um comando a cara do teu gráfico. Não todo o gráfico, mas assim, as características das cores dos teus gráficos podem ser mudadas simplesmente com um comando trocando o tema. Agora existem inúmeros temas no ggplot. E eu particularmente gosto de um deles, que é o Theme BW. Então vou mostrar aqui como é que faz para mudar o tema. Então geralmente eu já mudo já de cara aqui. Depois que eu carrego o pacote ggplot, geralmente eu já mudo o tema. Porque eu não mudei logo no início, não sei, eu esqueci. Então é o seguinte, para mudar o tema, você vem aqui e digita Theme Set. Então você vai determinar ou estabelecer qual é o seu tema. Então vou colocar aqui Theme BW e vou executar o comando. Então, ao executar o comando, eu já vou deixar estabelecido para o R, nesse caso, nesse programa, que agora eu quero utilizar esse tema aí. Beleza, já executei, como vocês podem ver aqui. Agora é o seguinte, uma vez executado, quando eu executar de novo aqui o comando ggplot, justamente com as suas camadas, ele já vai mudar o formato aqui de cores do meu background aqui, do meu fundo do meu gráfico, e já vai colocar no tema que eu estabeleci aqui em cima. Ó. Então, deixa eu executar aqui no Run. Então, ao executar, vejam que já mudou aqui a cara do meu gráfico. Olha só que interessante. Agora, o meu gráfico, ele tem o seu background ou o seu fundo, ele está branco, né? Então dá para visualizar melhor os pontos e a reta. Então esse tema eu gosto justamente porque ele deixa o fundo branco. E com esse fundo branco aí,
é possível visualizar os pontos com mais facilidade, né? Veja que os pontos estão mais bem claros ou mais visualmente fácil de enxergar. Agora é o seguinte, bom, feito isso, a gente está praticamente com o nosso gráfico de regressão linear pronto. Agora é o seguinte, bom, antes de eu fazer uma função para essa regressão linear, para deixar o código mais enxuto ou para utilizar essa função em outras oportunidades, eu vou colocar aqui também, nesse gráfico de regressão, a minha equação de regressão e vou colocar também, sabe o quê? Deixa eu só ajustar aqui um negócio. Bom, além de colocar a minha equação de regressão, eu vou colocar também o que? O r ao quadrado. Então, para eu fazer isso, eu vou fazer o quê? Adivinha o que é que eu vou fazer? Adivinha só. Para eu fazer isso, eu vou colocar outra camada. Então, para eu colocar ali o meu gráfico, a minha equação de regressão, juntamente com o r ao quadrado, eu vou colocar outra camada. Então, eu vou aqui colocar outra camada. Para colocar outra camada, eu venho e coloco mais. Então, com mais, eu coloco outra camada. Agora, para deixar isso mais fácil, eu vou fazer o seguinte. Eu vou carregar outro pacote, como eu tinha dito antes, que eu iria utilizar outro pacote, que é o ggpubr. Então, vou carregar esse pacote utilizando, desta vez, o comando require. Então, vai ficar require, e aqui eu vou colocar ggpubr. Então, eu já vou aqui e executo o ggpubr. Então, o que seria esse ggpubr? É o seguinte. Vejam, esse ggpubr, ele é uma derivação do pacote ggplot2, porque o ggplot2 é um pacote que permite que você faça gráficos com extrema facilidade. Só que esses gráficos ainda não ficam completamente prontos para uma publicação final, vamos dizer assim. Então foi feito um novo pacote que deixa o gráfico mais próximo de uma publicação. Então esse pacote chama-se ggpubr. Bom, então vamos utilizar uma função do ggpubr para colocar a nossa reta de regressão e o r ao quadrado aqui no nosso gráfico. Então a gente vai adicionar uma camada e nessa camada a gente vai utilizar outra função. Então, neste caso, a função é state regline equation. Então, é state underscore regline equation. Então, essa função ela vai colocar aqui no meu gráfico a equação de regressão. Então, se eu executar agora com essa função, você vai ver que vai aparecer a equação de regressão já aqui no meu gráfico. Olha só que interessante, está aí a equação de regressão. Só que o seguinte, está faltando o r ao quadrado. Então, vamos colocar o r ao quadrado. E para colocar essa informação aqui no meu gráfico, ou seja, para colocar além da equação o r ao quadrado, eu vou ter que colocar alguns parâmetros aqui dentro da minha função stateRegLineEquation. Quais parâmetros são esses? Tá? Basicamente, eu vou informar a minha equação, eu vou ter que pedir para o R colocar a minha equação juntamente com o meu R quadrado. Bom, então para isso a gente vai ter que usar aquela função AES, que vem de statics, e dentro dessa função eu vou colocar uma legenda, que a legenda significa label. Então eu vou colocar aqui um label, que é uma legenda, dentro da minha função AES. Só que é o seguinte, pessoal, eu vou precisar colocar duas informações, vou precisar concatenar duas informações. Mas o que é isso, concatenar? Mas que diabos é isso, concatenar? Concatenar é juntar. Eu vou precisar juntar duas informações e para isso eu vou utilizar o comando PAST. Bom, para vocês entenderem melhor esse comando PAST, eu vou fazer uma explicação mais elaborada. Bom, agora vamos aprender um pouco mais sobre o comando paste. O comando paste serve para concatenar strings e vetores. Mas o que é concatenar?
Concatenar significa juntar. Então, através do comando paste, você consegue juntar informações. Que informações são essas? Ou vetores ou strings. Então, eu vou mostrar um exemplo de como concatenar ou juntar strings. Então, imagine que eu tenho dois strings. Um string chama-se Marcel e o outro string chama-se Santos. Então, eu vou juntar esses dois strings usando o comando paste. Então, para concatenar ou juntar esses dois strings, você coloca comando paste, aí você coloca o primeiro string separado por vírgula e o segundo string. Ao executar esse comando, você vai juntar o Marcel e o Santos e vai produzir um string só. Agora veja que esse string ele está separado por espaço, porque o padrão do comando paste é separar os strings por espaço. Só que você pode separar o string pelo caractere que você deseja. Digamos que eu quero separar Marcel e Santos pelo caractere hífen. Então, se eu quiser separar pelo caractere hífen, eu vou ter que usar outro atributo dentro do comando paste. Então, ficaria assim: paste, Marcel, vírgula, Santos, vírgula, CEP. E dentro do atributo CEP, eu coloco o caractere que eu desejo que seja utilizado na separação dos meus strings. Então, no caso, eu vou colocar dentro do CEP o string hífen, ou o caractere hífen. Bom, então ao executar o comando paste dessa forma, eu tenho o seguinte resultado: Marcel, hífen, Santos. Então veja que eu utilizei o atributo CEP para separar o string Marcel e Santos por hífen. E o CEP, esse atributo CEP, ele vem do inglês separation, que significa separação. Bom, agora se eu quiser que Marcel e Santos não sejam separados, então dentro do atributo CEP, eu coloco nenhum string. Então, no caso, ficaria Marcel, Santos, CEP, abre aspas e fecha aspas, sem colocar nenhuma informação de caractere dentro das aspas. Então, ao executar isso aqui, agora vocês vão observar que Marcel e Santos ficou tudo junto. Então, através desse comando paste, eu consigo juntar esses strings. Eu consigo concatenar. Agora, dá para fazer isso também com outro comando, que é o paste zero, que é o irmão do paste, vamos dizer assim. Só que o paste zero, por padrão, ele não separa os strings. Vamos fazer um exemplo com o paste zero. Então, vou colocar paste zero, Marcel, vírgula, Santos e executo o paste zero. Então, o resultado me dá um string de Marcel Santos, tudo junto. O seguinte, eu vou colocar aqui no label o comando paste para juntar duas informações. Então, vamos lá, paste, e vou juntar duas informações. Quais são as duas informações? São dois códigos que significam, o primeiro é a equação de regressão e o segundo significa o r ao quadrado. Qual é o primeiro código ou comando? O primeiro comando é o .equi.label. Então, com esse comando, e ponto em seguida, tá? Só recapitulando. Equi.label. Então, esse comando significa dizer legenda da minha equação, ou seja, label equation. Veja, label, que é legenda, e aqui o eq de equation, que é a equação. Então, com essa informação aqui, que eu estou colocando dentro do meu AES, da minha estética aqui, da minha camada, eu estou solicitando que ele informe lá no meu gráfico a minha equação de regressão, na minha legenda, tá? Agora, veja, tudo isso aqui está dentro do comando paste, ou seja, eu vou juntar essa informação juntamente com outra. Qual é a outra? A outra informação é referente ao r ao quadrado. Só que o seguinte, só que dentro do comando paste, quando a gente quer juntar duas coisas, a gente dá separa essas duas coisas por vírgula. Então vamos colocar vírgula. Agora a outra informação é referente ao r ao quadrado. Então eu coloco o seguinte comando: rr.label. Para finalizar. Então, com essa informação, eu vou colocar também no meu gráfico o r ao quadrado. Agora, vejam só, esse paste aqui, ele vai juntar duas informações. E com o comando paste, eu posso separar essas duas informações.
Então, eu posso colocar aqui dentro do comando PS outro atributo que é o sep, que significa separação. Então, vou colocar aqui que esses dois atributos aqui, ou essas duas informações, elas vão estar separadas por alguma coisa. Só que o seguinte, pessoal, isso aqui vai ser convertido para a notação matemática do R, a notação matemática de legendas do R. E na notação matemática de legendas do R, o espaço entre as legendas, ou entre os caracteres na legenda, ele é determinado pelo comando ou pelo caractere til. Então, na notação matemática das legendas do R, quando você quer dar um espaço, você utiliza til. Então, eu vou dar aqui 2 espaços. Então, significa dizer o seguinte, só recapitulando, eu estou colando 2 informações, que é a equação matemática, a equação de regressão e o R ao quadrado. E estou separando esses 2 comandos por 2 espaços. Por isso que eu estou colocando 2 vezes o caractere til aqui dentro. Bom, é o seguinte, uma vez que eu coloquei isso aqui, eu posso executar esse comando, essa sequência de comando, e já vai colocar as 2 informações lá no meu gráfico. Quais são as 2 informações? A informação referente à equação e a informação referente ao R ao quadrado. Bom, então ao executar isso aqui, ele vai mostrar aqui, como vocês podem ver, o gráfico com a informação da equação de regressão e do R ao quadrado. E o R ao quadrado está separado da minha equação de regressão, porque eu coloquei aqui o til 2 vezes, né? Repeti o til. Então, o til dentro da expressão matemática de legenda significa espaço. Só recapitulando aqui, eu informei no gráfico a minha equação matemática, né? Através do equilabel, e informei também o R ao quadrado através do RR-label. E separei ele por 2 espaços, como mostra aqui a sequência de til. Agora é o seguinte, bom, já que temos isso aqui, podemos estabelecer uma função para que a gente possa plotar o gráfico ou a regressão linear de forma fácil e rápida, não ter que escrever toda vez o mesmo código. Então é para isso que serve função. Função, em qualquer linguagem de programação, é um parâmetro ou uma metodologia que a gente utiliza para estabelecer novos comandos, vamos dizer assim. Então, é o seguinte, podemos agora fazer uma função na linguagem R para a gente empacotar todas essas informações em um único comando, vamos dizer assim, porque quando você faz uma função e utiliza aquela função, aquilo ali passa a ser um comando novo. Então, vamos empacotar tudo isso que a gente fez e deixar isso aí automatizado para que a gente, quando for fazer de novo outra regressão linear, não ter que escrever o código tudo de novo, porque esse é um mandamento quando você vai programar. Não repete, evita repetir ao máximo. Então, você tem que usar essa filosofia, esse mandamento, porque o seu código vai ficar mais enxuto e mais fácil e mais profissional. Então, sempre que você puder, não repete, sempre faz uma função para não ter que repetir todo o teu código. Então é o seguinte, vamos lá, fazer uma função para isso. Bom, então para fazer essa função, eu vou fazer o seguinte, veja, eu vou precisar dos dados de entrada e como dado de saída eu vou fornecer o meu gráfico. Então é sempre interessante, antes de fazer uma função, você primeiramente executar ou determinar aquela tarefa. Então a tarefa aqui foi fazer um gráfico. Agora que a gente fez um gráfico utilizando o ggplot, mais especificamente um gráfico para estabelecer a regressão linear ou um gráfico de regressão linear, agora eu posso pegar isso aí e empacotar dentro de uma função. Então a gente sabe que toda vez que a gente vai fazer uma função, essa função precisa dos dados de entrada e essa função vai processar os dados e vai fornecer uma saída. Então é o seguinte, se a gente for olhar e deixar isso aqui automático, veja só, o que é que a gente precisa para deixar isso aqui automático? Para deixar isso aqui automático,
A gente precisa dos dados de entrada e através desses dados de entrada, a gente consegue calcular a regressão, porque através desses dados de entrada, a gente pega a variável dependente e a variável independente. Então vejam só, se eu quiser fazer uma função aqui, eu posso simplesmente pegar 3 informações e eu já faço uma função para plotar esse gráfico. Então, quais são as 3 informações que eu preciso? Para pensar. Eu preciso de dados e dentro dos dados eu preciso saber quem é a variável dependente e quem é a variável independente. Então, se eu souber quem é a variável dependente e quem é a variável independente, eu consigo fazer uma função que só vai entrar os dados, as variáveis dependentes, a variável dependente e independente, e já vai me fornecer um gráfico de regressão com a reta de regressão e com a equação e o r ao quadrado. Então a gente quer, no final das contas, isso aí. E o nome dessa função eu chamo de regressão boladona. Regressão boladona. Então, na regressão boladona, eu estou dizendo o seguinte, que regressão boladona, que vai ser a minha função, ela vai ser igual ao comando function, que o function significa função, e aqui no comando function eu tenho que estabelecer os dados de entrada, ou as variáveis de entrada, ou também chamado dos atributos. Então lembra que eu falei que nessa função de regressão eu vou precisar dos dados de entrada, que nesse caso é um data frame, e da variável dependente e da variável independente, que são as variáveis que serão utilizadas no cálculo da regressão. Agora vamos lá. Então, aqui, na minha função, eu posso estabelecer os meus atributos como variáveis. Então, olha só, eu vou colocar uma variável aqui que vai representar o meu dado de entrada. Então, eu vou chamar essa variável aqui de entradados. Só para ficar bem sugestivo que isso aqui são os dados de entrada. Você pode colocar o nome que você quiser. Geralmente eu não coloco entradados, eu coloco input data ou data, alguma coisa. Inclusive eu podia colocar o próprio nome dados, mas para não confundir, porque se eu colocar dados aqui vai ficar com o mesmo nome daqui, mas você pode colocar, mas só para não deixar confuso, eu vou colocar aqui como entradados. Então aqui é a variável de entrada da minha função. Então eu vou colocar essa variável entradados e vou utilizar depois no meu processamento. E essa variável entradados vai ser um data frame. E depois eu vou colocar o que aqui? A minha variável dependente e a minha variável independente. Então vou colocar aqui dep.var, que significa variável dependente. E a outra informação que eu vou querer informar na minha função regressão boladona é a variável independente. Então vou colocar indep.var. Então essa aqui é a minha variável independente. Tudo bem? Só com essas duas informações eu consigo fazer uma função onde entra os dados de entrada, variável dependente e variável independente, e já me fornece no final um gráfico com a equação de regressão. Bom, beleza? Então, agora, uma vez que eu coloco isso aqui, eu tenho que colocar o meu processamento. E o processamento eu vou colocar entre chaves, tá? Então, entre chaves aqui, eu coloco todos os meus códigos de processamento desses dados de entrada. Então, aqui, eu estou começando a minha função. Então, a minha função começa aqui onde eu abro chaves. Na realidade, a minha função começa desde a declaração de variáveis. Mas o processamento desses dados de entrada fica aqui entre chaves na minha função. Então, aqui entre chaves, eu vou colocar o código que eu já tenho pré-estabelecido, que é o código do plot do meu gráfico. Então, vou colocar aqui, ó, cortar de lá e colocar aqui. Então, aqui eu vou colocar o meu plot. Vejam só. Então, eu vou informar aqui na minha função os dados de entrada e depois eu vou processá-los. Agora, ao informar esses dados de entrada, eu tenho que utilizá-lo no meu processamento. Então, o meu dado de entrada aqui, dentro da minha função especificamente, aqui dentro dessas chaves, o meu dado de entrada vai se chamar entradados, porque eu estou dizendo que o meu dado de entrada, eu estou estabelecendo que o dado de entrada vai se chamar entradados. Então, eu vou colocar aqui o meu entradados, onde eu precisar de dados no meu pacote ou no meu comando do ggplot. E eu vou precisar de dados aqui. Lembra que no ggplot eu preciso de um data frame?
Então, vou colocar aqui, entra dados, dentro aqui do meu ggplot. Beleza? Então, tudo bem, tranquilo até aí? Então, toda vez que eu informar dados de entrada da minha função regressão boladona, ela vai entrar aqui como entra dados. Então, vou colocar aqui entra dados. Bom, tudo bem até aí? Agora é o seguinte, para fazer uma regressão, eu preciso dos dados de entrada, que é um data frame. Além do data frame, eu preciso informar qual é a minha variável dependente e a minha variável independente. Isso aqui vai ser informado através do depvar, que é variável dependente, e indepvar, que é a minha variável independente. Aí é o seguinte, eu tenho que pegar essas informações de entrada, que é o depvar e o indepvar, e colocar elas aqui dentro do meu processamento. Aí eu vou observar onde que eu vou receber ou colocar essas informações. Veja, essas informações de variáveis dependentes ou independentes, elas são requeridas aqui, ó, dentro do comando ggplot, onde ele pede a informação referente ao eixo x e ao eixo y. Vejam, no eixo x vai ficar a minha variável independente e no meu eixo y vai ficar a minha variável dependente. Então, é o seguinte, eu vou pegar essa informação e vou colocar aqui para a variável dependente, eu vou pegar a informação depvar e colocar aqui, ó, na variável dependente. Então, coloca aqui na variável dependente, depvar. E na variável independente, que é o x, eu coloco indepvar. Então, eu estou informando aqui para o ggplot que ele vai plotar os dados e no eixo x e no eixo y vai plotar justamente a variável que eu vou informar aqui na minha função de regressão boladona. Tudo bem até aí? Vejam só. Só que o seguinte, quando eu for informar na minha regressão boladona, isso aqui, eu tenho que informar uma variável, uma informação do tipo string. Então, quando eu colocar uma informação do tipo string, essa função AES não vai aceitar. Vejam só que vai dar pau, vai dar o maior erro. Olha só. Olha que loucura. Então, eu vou executar aqui. Vocês vão ver. Executei, até aí a função tudo bem pode executar. Só que, ao colocar o regressão... Pronto, agora sim, só recapitulando. Aqui eu já tenho a minha função já na memória do R. Então, já posso utilizar essa função porque eu já executei. Então, a partir de agora, o interpretador do R, ele já sabe que regressão boladona é um comando que eu posso utilizar. Então, veja só, eu criei um novo comando, né? Uma nova função. Agora, aqui no regressão boladona, eu vou vir aqui, ó, e vou escrever aqui, vou usar essa função. Uma vez que eu criei, eu posso usar essa função. Então, fica regressão boladona. E lembra nessa regressão boladona que o primeiro dado de entrada são os dados no formato data frame. Então, os dados aqui no formato data frame que nós temos é dados. Então, eu vou aqui, coloco dados, e aqui depois eu vou precisar o quê? Da minha variável dependente e da minha variável independente. Então, a minha variável dependente, ela é o peso. Todo mundo lembra que eu mostrei lá os dados, e a minha variável dependente é o peso. E a minha variável independente é a altura. Bom, agora se eu executar isso aqui, ele já vai, quer dizer, ele não vai plotar, deveria, mas não vai por quê? Porque eu coloquei propositalmente aqui essa função AES, porque eu tenho que trocar essa função. Essa função só serve quando você não coloca informações do tipo string dentro dela. Só que agora, vejam, a gente vai colocar uma informação do tipo string. Veja que informações do tipo string, elas ficam entre aspas. Então, eu vou colocar aqui uma informação do tipo string. Aí, vejam só que vai dar pau, vai dar erro. Ó, vejam, não plotou um gráfico como a gente quer. Agora é o seguinte, por que isso? Porque ele entendeu que altura e peso é um valor ou uma informação. Então, ao invés dele plotar os dados referente ao peso, ou seja, todos aqueles números de peso e todos aqueles números de altura, ele não plotou isso. Ele plotou o quê? Plotou a palavra peso e a palavra altura, porque ele entendeu que os dados dele não é mais aqueles números. Os dados é o quê? O nome peso e o nome altura.
Então, para que funcione de forma legal, eu vou ter que informar aqui uma função que receba essas informações como string. Então, eu vou receber uma informação como string e, ao receber essa informação, o R já vai subentender que eu quero utilizar os dados da coluna daquela informação. Então, para isso, eu coloco AES underscore string. Então, fazendo isso, agora eu posso colocar informações do tipo string e o R vai subentender que essa informação é referente ao nome da coluna que eu quero usar. Então, a partir de agora, o R vai entender, opa, você quer usar a coluna peso e quer usar a coluna altura. E não utilizar peso e altura como dados, porque agora eu estou utilizando o comando AES underscore string. Bom, então para a gente testar isso aí, a gente primeiro tem que executar de novo a função. Por quê? Porque eu modifiquei aqui, antes era AES apenas, agora é AES string. Então eu vou executar de novo aqui essa função para que o R entenda que essa função foi modificada. Então eu vou executar aqui, e agora quando eu utilizar a função regressão boladona, já vem com essa alteração aqui. Então quando eu executar aqui o regressão boladona, vocês vão ver que agora o gráfico vai aparecer com os pontos referente àqueles números lá de peso e altura, e não apenas com o nome altura e peso. Vejam só, agora sim apareceu peso e altura. Vejam, agora eu tenho uma função onde eu posso colocar qualquer dado e qualquer variável dependente e independente, e ele já me dá uma regressão de forma fácil. Foi isso que eu fiz. Para quem viu aí o meu anúncio na internet aí do vídeo, que foi um trailer dessa aula, eu peguei apenas o regressão boladona, coloquei os dados de entrada, coloquei a minha variável independente e a minha variável dependente e em seguida executei. E aí já plotei o gráfico de forma fácil e rápida. Isso por quê? Veja, porque eu transformei todos aqueles códigos lá em uma função. Então agora, toda vez que eu quiser fazer uma regressão, eu não vou precisar fazer esses códigos de novo. Eu apenas pego a função regressão boladona, coloco os meus dados de entrada e executo e sai aí a minha reta de regressão de forma fácil e rápida. Bom, muito tranquilo isso aí. Só que para deixar essa função mais atrativa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui a legenda do eixo X e a legenda do eixo Y. Como assim? Eu vou dar a possibilidade do usuário, quando pegar a minha função regressão boladona, dele colocar ali a legenda do eixo X e do eixo Y. Porque essa é uma informação importante. E quando você faz um gráfico, você sempre quer ter a liberdade de mudar a legenda, colocar a legenda do seu jeito. Então, por isso que eu vou colocar mais duas informações de entrada, que é a informação referente à legenda do eixo X e a informação referente à legenda do eixo Y. Então, para fazer isso, eu vou colocar aqui na minha função mais duas variáveis de entrada. Aqui vai ser o leg.x e o leg.y. Legenda do eixo X e legenda do eixo Y. Bom, só que outra coisa, uma coisa interessante aqui para falar. Digamos que, se eu por acaso esqueça de colocar a minha legenda, eu vou dizer aqui, vou estabelecer um valor padrão para ela. Como é que eu estabeleço um valor padrão para os parâmetros da minha função? Então, aqui dentro do comando function, eu posso colocar o parâmetro igual a um valor. Então, esse valor aqui que eu vou colocar assim, legenda X. E aqui eu vou colocar legenda Y. Vou já explicar direitinho o que é isso aqui, tá? Legenda Y. Então, no legenda X e no legenda Y, é tipo assim, quando alguém esquece de colocar esses dois parâmetros, ele vai simplesmente colocar o parâmetro padrão. E como é que eu estabeleço um parâmetro padrão? Eu estabeleço um parâmetro padrão da seguinte forma, coloco o nome do meu parâmetro igual a um valor padrão. Agora é o seguinte, vejam só, recapitulando, eu vou ter a variável de entrada, que é o legenda X e o legenda Y, e vou pegar essa variável de entrada e vou ter que usar ela aqui de alguma forma. Eu estou colocando ela porque eu quero usar.
Agora, vê só aqui no meu código, onde é que eu coloco a legenda do meu gráfico? Quem lembra aí? Então, olha só, eu vou colocar outra camada só para a legenda do meu gráfico. Então, essa camada chama-se Labs. Labs. Ou o comando Labs. Então, dentro do comando Labs, eu posso colocar o título do meu gráfico. Então, para colocar o título, eu vou aqui e coloco Title. Title. E dentro do Title, eu informo o título. Então, o título que eu vou colocar chama-se Gráfico de Regressão. Então, vou colocar como título Gráfico de Regressão. Além do título nessa função Labs, eu posso colocar mais informações. E quais são as informações que eu vou colocar aqui? Bom, eu vou colocar as seguintes, vejam só. Então, para colocar outras informações dentro da função, eu separo por vírgula. E eu posso dar um Enter para ficar mais organizado. Então, o R vai entender que, desde quando começa esse parênteses até o último parênteses, é um comando só. Então, se você der um Enter, tudo bem, ele vai entender que está tudo dentro do mesmo comando Labs. Então, eu coloco um Enter, ou dou um Enter nesse caso, para ficar mais organizado, para você visualizar o código de forma mais fácil. Então, aqui eu vou colocar outra informação, que é referente à legenda do eixo X e à legenda do eixo Y. Então, eu coloco aqui X para a legenda do eixo X. Então, a legenda do eixo X, eu posso colocar aqui um string qualquer. Por exemplo, legenda X. E aqui eu coloco um vírgula para separar a minha outra informação ou o meu outro atributo. E coloco aqui no meu outro parâmetro, ou atributo, a minha legenda do eixo Y. Coloco aqui legenda Y. Vejam só, se eu fizer assim e executar essa função, toda vez que essa função for executada, na legenda vai aparecer para o eixo X, legenda X e legenda Y para o eixo Y. Sempre vai aparecer assim. Agora vejam só que eu não quero que apareça justamente esse string, legenda X ou legenda Y. Eu quero que apareça a informação que eu vou informar lá na minha função. Então, por isso que eu declarei uma variável, ou nesse caso, duas variáveis aqui dentro da minha função, a leg x e a leg y, como as legendas ou as variáveis que vão receber as legendas do meu gráfico. Então, ao invés de eu colocar aqui um string qualquer, eu coloco a variável leg x para x e coloco a variável leg y para o eixo y, tá? Então, fica assim, leg x e leg y. Tudo bem? Tranquilo agora? Ok. Agora é o seguinte, depois que eu fiz isso, eu posso executar a minha função. Executei a minha função, então quando eu rodar aqui a função, ela já vai plotar os dados com esses novos parâmetros que eu coloquei aqui. Então vamos executar. Então veja, lembra que, ó, olha só, apareceu aqui o gráfico. Agora veja só, lembra que eu disse que se eu não especificar agora na minha função regressão boladona os valores da minha legenda, vai aparecer o valor padrão que eu coloquei aqui? Qual foi o valor padrão? Legenda X e legenda Y. Então, se porventura algum esquecidinho for usar a regressão boladona e esquecer de usar, de informar a legenda para o eixo X e a legenda para o eixo Y, vai aparecer o nome aqui, legenda X, legenda Y. Só que ninguém vai esquecer, é claro. Então, você vai colocar aqui, qual é a legenda do eixo X? O eixo X é referente à altura. Então, você vai colocar aqui a altura. E a altura, lá nos meus dados, lá do Excel, lembra que eu peguei os dados lá do Excel? Que esses dados estão aqui, ó, na função, estão aqui representados como os dados. Aqueles dados de altura lá, é dado em centímetros, tá? Então, eu coloquei aqui centímetros, que é o eixo X. E aqui eu vou colocar no eixo Y, vai ser peso. Então, peso, só que o peso aqui, lá naqueles dados do Excel, ele é dado em quilogramas. Então, vou colocar aqui kg. Então, agora eu estou colocando na minha função regressão boladona também a informação da legenda, para que não fique apenas com a legenda padrão aqui estabelecida.
Bom, então eu vou executar aqui e vai aparecer, veja, a altura em centímetros no meu eixo X e peso em quilogramas no meu eixo Y. Bom, tá aí a minha função regressão boladona completa, tá? Eu poderia fazer aqui muito mais coisas? Poderia sim. Por exemplo, o que é que eu poderia fazer aqui? Eu poderia estabelecer aqui no meu código que essa informação aqui de regressão, da equação de regressão e a informação do R ao quadrado pudesse ficar dinâmica. Como assim? Como é que eu faria? Eu colocaria da seguinte forma: se a regressão ela tem um coeficiente angular positivo, fica legal colocar essa informação aqui, porque fica numa região onde não está poluído, onde não tem pontos poluindo essa região. Agora, se essa regressão linear tivesse um coeficiente negativo, aí ela ia ficar assim, ó. Ela ia ficar com seu eixo de regressão nesse sentido aqui do meu mouse, ó. Vê só. Ia ficar assim. Então, se ela ficasse assim, esse eixo aqui, essas informações iam ficar sobrepostas nesses pontos aqui. Aí ia ficar muito difícil de enxergar essa informação. Aí o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar uma condição. Se inclinação da reta positivo, coloca a minha informação da equação no canto superior esquerdo. Se eixo de regressão negativo, coloca a minha informação da reta no canto superior direito. Eu poderia deixar isso aqui dinâmico. Por que eu poderia deixar isso aqui dinâmico? Cara, justamente porque o R ele é uma linguagem de programação. E essa é a grande vantagem do R em relação a muitas ferramentas de análise estatística. Porque por ser uma linguagem de programação, eu posso programar as coisas, fazer uma função e depois usar aquela função e deixar tudo pronto, tudo dinâmico. Deixar a coisa mais dinâmica. Então, esse é o lado bom de usar uma linguagem de programação para análise de dados. Porque no futuro, isso poupa o teu trabalho. Porque no início você pode achar difícil, mas agora veja só, toda vez que eu quiser fazer uma regressão linear, com um gráfico legal e bacana como esse, eu só preciso executar uma linha de comando. Então eu vou ter um trabalho muito baixo, vou ter um trabalho muito mais fácil quando eu estou trabalhando com a linguagem de programação. Porque eu já estabeleci um script, uma sequência de comandos que já faz aquele trabalho para mim. Então veja só a importância de trabalhar com a linguagem de programação. Então é o seguinte, para eu organizar a minha função, para eu deixar essa função mais organizada, eu vou colocar isso aqui no arquivo separado e depois eu vou chamar isso aqui dentro do arquivo que eu estiver trabalhando. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui nesse arquivo, né, nesse editor de texto aqui, e eu posso importar outros códigos que já são salvos no computador. Então foi o seguinte, eu vou separar isso aqui, salvar, depois chamar esse script aqui dentro do R. Então vamos lá, vamos salvar isso aqui em outro local. Então vou salvar aqui essa função chamada regressão boladona e vou abrir outro aqui, ó, file, new file, file significa arquivo, new file significa novo arquivo. E vou abrir aqui o quê? Um novo script, né? Eu vou abrir aqui um novo editor de texto. E aqui eu vou colocar justamente a função que eu criei. Então criei uma função chamada regressão boladona. Então vou salvar aqui. Desculpa, deixa eu só mostrar. Então vai aqui em File, Save As significa salvar como, e vou aqui salvar como, escolhe OK, esse formato, e vou salvar aqui, dentro do diretório aulas, vou colocar aqui o nome da função nova regressão, porque eu já tinha feito uma função aqui, já tem um arquivo com o nome regressão, então vou salvar aqui com o nome nova regressão. Então, se eu fizer isso e salvar, eu posso colocar aqui ponto .r, ou deixar sem um ponto .r, que o RStudio já vai colocar aí com o formato R, com a extensão R. Então, eu vou aqui e salvo o meu arquivo. Bom, uma vez que foi salvo, eu posso importar esse arquivo aqui, chamado nova regressão, e usar essa função. Então, vamos lá, voltar aqui para esse script. Então, vejam só recapitulando aqui. Agora o meu código ficou mais limpo, tá? Por quê?
porque eu salvei uma sequência de códigos em outro arquivo, depois eu só vou chamar aquilo ali, ou só vou importar aquilo ali e usar aqui no meu script. Então, eu vou importar o arquivo nova regressão. Mas antes disso, deixa eu logo apagar tudo que está na memória. Ó, vou fazer um teste aqui. Apaguei tudo que está na memória. Vou chamar... deixa eu só fazer o seguinte. Ó, olha só, esse theme sets aqui, que é o comando referente ao tema, eu vou colocar ele aqui dentro da minha função. Porque toda vez que eu executar o regressão boladona, eu vou estar especificando que eu quero um plot com o seguinte tema que eu estabeleci aqui, que é o tema BW. Agora vamos lá, voltando aqui. Bom, então só recapitulando aqui, eu vou apagar tudo que está na memória do computador. Então, vou chamar aqui, então eu apaguei tudo na memória. Por exemplo, se eu executar o regressão boladona, ó, ele não conhece. Por quê? Porque eu apaguei tudo que está na memória. Limpei a memória do computador. Então vamos lá. Agora eu vou importar o pacote gdata, importar o pacote ggplot2, importar o pacote gpubr. Agora eu estou, como eu tinha falado antes, estabelecendo diretório e vou ler o arquivo dados e agora vou executar a função. Só que ainda a função não está aqui dentro do R, porque eu deletei tudo aqui, lembra? Então, para eu importar a função, eu vou usar o comando source, que o comando source, traduzindo aí para o português, significa origem. Qual a origem do arquivo ou do script que eu vou importar? Então, vou importar aqui esse script vindo da pasta regressão. Lembra que a gente está na pasta aulas e dentro da pasta aulas tem a pasta regressão e vou importar o script nova regressão. Então, ao executar aqui, ele importou e apareceu aqui nesse painel que eu importei a função regressão boladona. Então, vejam só, agora eu vou executar a função regressão boladona. Deixa eu só apagar esse gráfico aqui para vocês verem que vai funcionar legal. Deixa eu só apagar. Opa, apagar nesse aqui. Yes. Ok, apaguei. Agora eu vou executar o regressão boladona e ele executa aqui a minha função. Então vejam só, ele executa aqui a função e produz o gráfico, não é isso? Agora vejam só, olha, eu peguei o regressão boladona, que era um script que eu acabei de fazer juntamente com vocês aqui, e coloquei ele aqui no nova regressão. Por que eu fiz isso? Para ficar menos códigos aqui no meu programa principal. Então, quanto menos códigos aqui, melhor. Agora, vê só outra coisa, veja. Aqui no require, nesses pacotes que eu estou chamando, eu posso pegar tudo isso aqui e colocar aqui dentro também. Então, toda vez que eu executar o arquivo nova regressão, ele já vai executar os pacotes para mim. Então, como eu aqui na regressão boladona, eu preciso de quem? Do ggplot2 e do ggpubr. Então, eu vou deixar apenas o ggplot2 e o gpubr. E vou deixar aqui o gdata, porque isso aqui é referente a esse dado aqui que eu vou ler. Essa informação aqui, essa função vem desse pacote. Eu poderia deixar lá, claro que eu poderia deixar lá, mas só para deixar uma coisa, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, eu vou colocar o gdata aqui, que é onde eu utilizo o pacote readxls. Beleza? Então ficou mais organizado agora. Bom, então para finalizar essa aula, eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir comentário. Então eu quero um feedback de vocês, eu quero apenas isso. E outra coisa também, compartilha, cara, compartilha essa informação. Veja quantas informações foram dadas aqui nessa aula. Eu já estou com a minha garganta rouca, porque essa aula foi muito extensa, é uma aula de muita informação. Então é muito legal isso aqui. É muito legal chegar, sentar e trocar essas informações, mostrar todo o meu conhecimento que eu tenho em linguagem de programação e todo o meu conhecimento que eu tenho em R, compartilhar para vocês. Agora, o mínimo que eu quero que vocês façam é apenas compartilhar com aquelas pessoas que querem aprender programação ou aquelas pessoas que às vezes nem sabem que precisa aprender programação e que precisam aprender R para produzir dados de qualidade. Porque veja como fica um negócio legal e sensacional. Os dados ficam com uma qualidade muito boa. Então faz assim, ó, se tu ainda não é inscrito no meu Instagram, se inscreve lá no meu Instagram, é @MercelSantos. Se tu ainda não está inscrito no meu YouTube, vai lá em Mercel Santos, lá no YouTube, no meu canal do YouTube, e se inscreve também. E também vai no meu Facebook, Mercel Santos. É tudo Mercel Santos. Vai lá em Mercel Santos e começa a me seguir. Por quê? Por quê? Porque toda vez, cara, que tiver um material novo, você vai receber
vai ser o primeiro a receber. E outra coisa, não é toda vez que tiver, sempre vai ter um material novo. Então, toda semana eu vou produzir material novo. Então, se você não se inscreve, você vai perder. Agora, outra coisa, uma novidade para vocês. Seguinte, ó, eu vou colocar aqui abaixo um link para um canal do Telegram. Tem um canal no Telegram onde eu consigo me comunicar com vocês de forma mais rápida. Então, quem tiver no meu canal do Telegram vai receber informações adicionais. Como assim informações adicionais? Por exemplo, eu vou gerar um PDF dessa aula, um passo a passo de como eu fiz isso aí, e eu vou disponibilizar esse PDF boladão para quem? Para quem tiver lá no meu canal do Telegram. Então, se você não quer perder essas novidades, esse contato mais direto, esse material extra, cara, só é se inscrever no meu canal do Telegram. Eu vou deixar o link abaixo, aí tu vai lá e se inscreve. Então é isso aí. Então até a próxima, eu vou ficando por aqui. Fui!